Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma e me abençoa para que todas as minhas ações possam ser feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Partilha Livro do Céu, volume 1, parte 15. Jesus prepara a alma para enriquecê-la e embelezá-la mais e uni-la mais intimamente a ele para sustentar os demônios. Então Luísa continua com as visitas de Jesus, que ele vinha, né, ia e vinha, né, e sempre estava com ela, mas sempre também estava no momento deixando que ela ficasse alguns momentos só, alguns dias, né, mas em uma dessas vezes, após a comunhão, Jesus veio falar com ela, né, Jesus vem comunicar com a Luísa, né, e perguntar se ela o ama, e testar a Luísa, né, fazendo as perguntas se ela o amava, né, a ponto de sacrificar a sua própria vida por ele, né? E Luísa disse que sim, que o amava muito. E ele continua a perguntar para Luísa se ela estaria pronta para fazer o que ele queria fazer. E ela também faria, e ele também o faria, né, para ela. E Luísa se viu muito confusa e observava o jeito que Jesus usava para convencê-la, né? Convencer a fazer a sua vontade. Jesus tinha um jeito, uma estratégia de convencer a alma, convencer a Luísa a fazer o que ele queria, né? Era uma preparação. Jesus vem com o jeitinho dele, preparando a alma de Luísa para uma cruz nova, né? Pesada. E Luísa já sabia como Jesus vinha, né? E ele vinha assim, né? De mansinho, perguntando se eu amava, né? Fazendo essas perguntas para Luísa. Ele também já estava preparando o terreno do coração dela, né, para receber tudo o que ele tinha para ela, né? E a Luísa declara para Jesus que ama de verdade, que já entregou toda a sua vontade a ele, dava permissão, né, para que ele não poupasse de nada a vida dela, né, a vontade dela, né? Desde que fosse para fazer toda a vontade de Jesus, para saciar, né, Jesus, né, pelo prazer dele, ela estava pronta, ela já tinha entregado a sua vontade. Então, essa sensibilidade da Luísa, assim, que a gente tem que, nós, filhos da divina vontade, né, nós precisamos ficar atentos, né, para poder ter, né, esse despojamento da nossa vontade, do nosso amor por Jesus. Porque Jesus também vem perguntando para mim, né, e pergunta para todos nós que queremos viver essa divina vontade, se nós realmente amamos a ponto de entregar tudo a ser sacrificado por Ele, né, sacrificar sua própria vida. E Jesus ainda pergunta para ela assim, se realmente ela estava pronta para fazer o que Ele queria, né, e Luísa, muito confusa, aniquilada, disse que sim, quer dizer, Jesus, não fazia nada sem a permissão. Ele não faz nada na nossa vida se nós não dermos a permissão para Ele, se nós não entregar a nossa vontade para Ele e aceitar de verdade, né? Então, Jesus sempre está testando, né, o sim de Luísa. E Ele testa também o nosso sim, né? Então, Luísa desconfiou que tinha coisa assim, né, que seria bem pesada essa cruz, a ponto que ela já, quando ele ficou essas perguntas todas para ela, ficou confusa, né, aniquilada. E disse que sim, que estava pronta, né, quase tremendo, né, os cabelos arrepiando, né, mas Jesus vem falar para ela, não tenha medo, Luísa, que eu serei sua força, né? Não, você não vai sofrer mais, mas é eu que sofrerei e lutarei em você. Quer dizer, que tudo que nós despojarmos de nós para fazer a vontade dele, mas quem nos dá a força para resistir tudo é ele, né? É ele que sofre, ele que luta por nós, ele que luta
nesses momentos de lutas, de batalha, né, que Ele vai fazer, que nós passamos, é tudo para Ele que vem fazer por nós. E Ele fala, veja, quero purificar sua alma de cada pequena falha que possa impedir meu amor em você. Então, essa purificação do coração que Jesus queria fazer no coração de Luísa, para que o coração da Luísa fosse totalmente impregnada com o amor dele, unir, né, unificar o coração dele com o amor, né, dele no coração dela. E quero provar sua lealdade. Jesus quer provar a lealdade. Jesus prova a nossa lealdade, né? E como que ele prova? Ele fala aqui. Como é que ele prova? Né? Como é que ele vai saber se nós realmente estamos decididos a lutar, decididos a fazer a vontade dele, se não for colocando batalhas, né? Se não for colocando tormentos, muitas vezes, para nós passar, sofrimentos, né? Então, saiba que eu quero colocá-la no meio de demônios. Eu lhe darei a liberdade. Mas, mesmo ele colocando Luísa no demônio, com demônios para poder atormentar, né, dia e noite, ele daria para ela liberdade para ela fazer as visitas, né, no tabernáculo, né, as visitas no Santíssimo Sacramento, 33 vezes, igual ele pediu no capítulo anterior, né? Então, quer dizer, as nossas provações, ela tem que passar pela oração. E assim nós vamos, né, vai ser reparado os maus pensamentos com as adorações. Luísa sofrerá tormentos, né? Ele fala, sofrerás tormentos e tentações, de modo que quando tiver combatido as virtudes com vícios opostos, você já encontra em posse dessas virtudes que você acredita ter perdido. E depois, com a sua alma purgada, embelezada, enriquecida, parecerás como um rei que sai vitorioso de uma guerra feroz. Embora acreditasse estar perdendo o que possuía, retorna mais glorioso, cheio de imensas riquezas. E então virei e formarei minha morada em você, e sempre estaremos juntos. É verdade que seu estado será doloroso, os demônios não lhe darão mais paz, nem de dia nem de noite. Eles sempre estarão em movimento de batalha nesta guerra feroz, mas você sempre pensa no que lhe prometi, ou seja, você será a morada digna que prometi, né? Você só será capaz de conseguir tudo isso de modo de muitas grandes tribulações, quando passar por grandes tribulações. Então, Jesus ele vai nos purificar com sofrimento, né? Mas nós vamos o quê? A Luísa, no caso a Luísa, né, que ele está falando com a Luísa ia ser purificada do coração dela, purgada, mas ela, né, receberia a vitória. E assim, mas ele fala conosco também, né? Que nós, todo sofrimento, mas quando nós pensar que já perdemos tudo, nós vamos receber a glória, né? Imensas riquezas. E aí ele vem formar a morada dele no nosso coração, no coração da Luísa, né? No nosso coração. Mas só que os demônios vai vir para atormentar, né? Vão, 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 vamos ter que passar por dias difíceis, né? Mas nós não podemos tirar o foco daquela promessa que o Senhor nos faz, que quando nós terminarmos de passar por esses tormentos, Ele virá para fazer morada no nosso coração. Então nós temos que ser purificados, né? E Luísa sentiu medo, mesmo assim, ela ainda sente medo, né? E pareceu que o Senhor dava permissão assim, para ela imaginar a fúria e o ódio dos demônios contra ela. E ela já se via cercada por tudo aquilo, né? Então, tudo aquilo que ela ia passar, ela já tinha imaginação de como seria. Mas em tudo ela fazia, né, a vontade do Senhor, ela deixava que seja feita a sua vontade, Senhor. Né? E pedia força para Jesus, né? Pedia piedade, né? E Jesus vem falar que
ele não deixava ela ser tentada mais do que as forças dela suportasse, né? E tudo era permitido para o bem dela. Jesus disse que nunca coloca as almas em batalhas para perecer, né? Primeiro eu meço as forças delas, dou-lhes as minhas graças. Primeiro Jesus mede as nossas forças para ver até quando nós aguentamos, até quanto é as nossas forças. E Ele dá as graças para nós aguentarmos todos os combates. Nós não estamos só, né? E se alguma alma se precipita, é porque elas não mantêm unida a mim com a oração. Aquela alma que desespera, né, e que acha que não dá conta, é porque não está unida, né, em oração com Jesus. Porque para nós suportar todas as provas, nós precisamos estar em união com Ele. Não sentindo mais a sensibilidade do meu amor, ele fala, né, elas vão implorar o amor às criaturas, enquanto eu sozinho posso saciar o coração humano. Então, muito importante isso, né, que Jesus fala para que se a pessoa se afasta da oração, do amor de Jesus, ela vai esfriar o coração e ela começa a buscar o amor nas criaturas, em outras pessoas. Enquanto que só Jesus pode saciar o coração humano. Não precisa de outra coisa. Não precisa de outras criaturas ou alguns bens, né? Ou seja lá o que for externa que não seja Jesus, né? Ele só. Só Ele pode aquecer o coração humano e dar a verdadeira alegria, saciar o coração humano. Jesus continua: eles não se deixam guiar pelo caminho seguro da obediência e acreditando em seu próprio julgamento, do que em seu próprio guia. Quem é o guia? Jesus, né? Mas a pessoa cai porque ele começa a acreditar mais no próprio julgamento humano e começa a se afastar do guia verdadeiro que é Jesus. Então, então, o que é de admirar se eles caem, né? Então, uma pessoa que confia em si mesma, se julga, né, competente na humanidade dele, então não é de admirar que essas pessoas caem, porque não confiou no verdadeiro Jesus, não confiou em Jesus, não está buscando confiança em Jesus. Então eu recomendo a oração e mesmo que você sofra pena de morte, nunca negligencie o que está a fazer, né? O trabalho, os afazeres domésticos, nossa profissão, tudo que nós for fazer da nossa vida normal. Nós precisamos buscar viver a divina vontade, mas mesmo fazendo todo o nosso serviço, né? E a alma se vê no precipício, quanto mais a alma se vê no precipício, mais ela vai invocar, né, Jesus, mais ela vai pedir ajuda, né? E Jesus vai tipo assim, às vezes a gente sente como se estivesse cegos, né? Mas Jesus vai colocar, muitas vezes a Luísa fosse sentir como se ela estivesse cega, mas Jesus colocava ela um diretor, o confessor, no qual ela deveria sempre examinar, né? E no caso, o confessor seria a mão dela, o guia dela, porque ela ia ser totalmente obediente, teria que ser totalmente obediente ao confessor, né? E ele que ia iluminar as trevas dela, né? E ela tinha que agir pela obediência, né? E até que ela chegasse ao refúgio seguro, até que a alma chega ao refúgio seguro, ela precisa de alguém, ela precisa de um confessor ou um diretor espiritual, alguém que ajude ela a crescer no crescimento, né? Que no caso nós temos a Aline, né? Que é a nossa diretora, nossa que está sempre nos ajudando no crescimento, né? Jesus recomenda ainda ter coragem, pois os demônios não pode temer nada, a não ser uma alma corajosa. Então, precisa ter muita coragem, né? Precisa estar em resoluta, né, atitude de feri-los, de exterminá-los. Né? Porque aí assim os demônios vão ficar assustados, aterrorizados, né? E vai ficar prestes a fugir. Mas os demônios não podem fugir, porque Jesus, ele fala que
os demônios vão estar vinculados à vontade dele. E se está vinculado à vontade dele, os demônios não vão fugir. Só quando ele permitir, né? E, portanto, não tenha medo deles, pois nada podem fazer sem a minha vontade. Então, mesmo que nós passamos por dificuldade, nada, pelas tentações, nada a tentação pode nos fazer se não for da vontade de Deus, se Ele não permitir. E quando eu ver que você não pode mais resistir, está prestes a falhar, se você for fiel a mim, eu imediatamente virei e colocarei todos em fuga, dando-lhe graças e fortaleza, coragem, portanto, por nada pode fazer sem minha vontade. Então Jesus chama hoje a fazer, né, a nos colocar totalmente na confiança, porque todas as coisas que nós formos passar, por todas as tentações, por todos os tormentos, se nós realmente ficar em oração confiante, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar a vitória, né? Como Ele fala. Quando pensar que nós já estamos perdendo, Ele já está nos embelezando, né? Então, confiando, né? Viver totalmente entregue à vontade de Deus, à divina vontade, para que a gente possa ser fundido, receber esse amor de Jesus, ser fundido o amor dele no meu coração, né? Que é isso que ele quer dizer, que é fazer a morada no meu coração, no coração de todos os filhos da divina vontade. Amém? Fiat.